Olá, eu sou o Lucas Pilbelli, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje vou fazer uma receita deliciosa de um doce que todo mundo gosta, eu pelo menos adoro, as crianças também. Nós vamos fazer passo a passo aqui todos os segredos de como fazer um churros na sua casa. Para começar então, nós vamos colocar em uma panela uma xícara e meia de chá de leite. Depois vamos acrescentar 50 gramas de açúcar refinado. Depois que eu acrescentei o açúcar refinado, vamos colocar uma pitadinha de sal e 40 gramas de manteiga. Aqui eu estou utilizando manteiga, mas você também pode utilizar margarina. Vamos levar todos esses ingredientes ao fogo até começar a ferver. Quando o leite começar a ferver, aí você vai pegar e vai colocar de uma vez uma xícara e meia de chá de farinha de trigo. E nós vamos cozinhar aí como se fosse uma massa de coxinha. Vamos cozinhar bem a farinha por mais ou menos uns 3 minutinhos aí. Depois que eu cozinhei essa farinha, né, já fez uma massa, nós vamos retirar essa massa do fogo e vamos deixar ela ficar morna. É importante você deixar ficar morna a massa para depois acrescentar os ovos. Porque se você acrescentar os ovos na massa muito quente, vai acabar cozinhando nesse momento. E não é isso que a gente quer. A gente quer incorporar os ovos na massa para que ela tenha uma textura mais leve. Ok? Então depois que ficou morno, eu vou utilizar a batedeira. Se você não tiver batedeira, você pode até com uma colher mesmo, batendo na mão, manualmente você consegue incorporar os ovos. Então eu vou começar a ligar a batedeira e vou começar a acrescentar os ovos aos poucos. Aqui nós vamos acrescentar cerca de 3 ovos, ok? Então vou colocando um ovo, outro ovo. O importante é que vocês vejam que chegue nesse ponto aqui, que é uma massa que ela não é muito dura, ok? E também não é muito líquida, ela fica no meio termo aí, que você, tipo uma cobertura. Eu coloquei aqui no saco de confeitar, a gente coloca no saco de confeitar com um bico M, e aí você vai ver que quando eu aperto, forma aquele desenho, como se fosse uma cobertura mesmo, tá? Um desenho com bico super bonitinho. Não é muito pesado e também não é muito leve, é no meio termo aí essa consistência. Em média, a gente vai utilizar 3 ovos médios aqui para essa receita, ok? Então, o que nós vamos fazer? Vamos colocar cerca de meio a 1 litro de óleo para ferver numa panela, para aquecer. E depois que esse óleo estiver aquecido, nós vamos começar a modelar os nossos churros. Então aqui eu vou apertar o saco de confeitar, né, formando os nossos churros, e depois com uma tesoura eu vou cortando do tamanho que eu quiser. Se vocês quiserem ele maior, pode cortar maior ou pode cortar menor, enfim, você vai decidindo o tamanho que você quer aí dos churros. Aqui eu fiz umas porções pequenas, tipo para as criançadas, assim, enfim. Aí você vai apertando e vai fazendo churros, ok? Depois que você fritar de todos os lados, ver que ele está bem douradinho, nós vamos tirar os churros, vamos colocar num papel absorvente para poder tirar todo o excesso de óleo. E depois disso nós vamos fazer uma mistura de açúcar refinado com canela em pó. Aí você pode colocar a gosto, tá, gente? Cerca de mais ou menos uma xícara de açúcar refinado para uma colher de sopa de canela em pó. Você mistura os dois aqui e passa os churros nessa mistura de canela com açúcar e nós já temos os nossos churros prontos. Aqui, para finalizar, o que eu fiz? Eu coloquei os churros aqui num pote e depois fiz uma pitanga aqui de doce de leite em cima. Se você tiver em casa aqueles aparelhinhos de fazer churros que já saem com um buraquinho no meio para você rechear, você pode rechear com eles também. E tem uns injetores também a gente injeta tipo tempero na carne, que você pode também rechear esses churros com esses injetores. No meu caso aqui eu não tenho, então eu fiz uma pitanguinha aqui de doce de leite em cima, ok? Essa é a maneira mais tradicional de churros que tem, que é realmente você fazer ele sem rechear e depois acabar recheando. Aqui no Brasil a gente encontra mais recheado, né? Mas se você vai para fora, aí você acaba vendo que eles vendem assim, sem recheio mesmo. Ok? E aí, você gostou dessa receita? Se gostou, então se inscreve aqui no canal se você não é inscrito, deixa seu comentário aí que receita que você quer aprender, e lembrando que aqui embaixo nós temos o nosso grupo de WhatsApp também de Telegram, que você pode entrar para receber novidades toda semana.